Capítulo 3 Fatores de insegurança. A criatura astuta. Com variações, narram os mitólogos gregos que a cidade de Corinto, quando em determinado período era governada por Sísifo, apresentava-se árida e desprovida de fontes de recursos para a própria manutenção. O rei mitológico, para a preservação da cidade e do seu povo, mantinha um verdadeiro exército de assaltantes que atacavam os viajantes e previdentes, que se viam obrigados a passar pela região demandando outras áreas. Graças à astúcia de que era adotado, estava sempre informado das ocorrências locais e também das acontecidas no Olimpo. Tomou conhecimento, graças a seus espiões, que o deus Ásopo andava desesperado porque sua filha Egina desaparecera sem deixar vestígio, e estava oferecendo fortuna e fertilidade a quem desse informação que levasse a jovem raptada. Confirmando o que se estabelecera, Ásopo soube que fora Zeus quem a raptara e a mantinha em cativeiro. O pai, angustiado, procurou o Supremo Deus e exigiu-lhe a entrega da filha. Sem poder negar-se à solicitação, Zeus devolveu-lhe com a condição de saber quem o delatara, o que Ásopo informou sem rebuços. Tomando conhecimento do fato, Zeus enfureceu-se e mandou à morte buscar Sísifo. O astuto, que pensara haver solucionado o problema da sua terra e do seu povo, que passaram a ter águas em abundância, com a sua atitude gerou um novo desafio, que era enfrentar a detestada encerradora de destinos. Acreditando-se, no entanto, invencível na astúcia, quando a morte chegou, elogiou-a, informando que desejava homenageá-la com um colar especial que havia reservado para aquele momento. No entanto, solicitava o prazer de adorná-la ele próprio. Envaidecida, a morte aceitou o gesto do rei, e quando este lhe pôs o adorno, reteve-a, porquanto se tratava de uma coleira habilmente disfarçada em colar. A morte ficou encarcerada, e ele acreditou-se livre das futuras injunções, assim vencendo Zeus. Outros deuses, no entanto, como Saturno, soberano dos mares e dos infernos, e Mercúrio, responsável pela guerra e pela morte, procuraram o Supremo Deus e levaram-lhe ásperas queixas. Com o aprisionamento da morte, os infernos estavam sem população nova, e as guerras foram interrompidas. Exigiam dessa forma que a mesma fosse libertada e Sísifo viesse trazido a julgamento. Dessa vez, Zeus enviou Hermes, que não teve dúvida em apresentar-se ao astucioso e impor-lhe a viagem postergada. Colhido de surpresa, o Deus Rei pediu licença para despedir-se da mulher, e ao fazê-lo sussurrou-lhe ao ouvido que, após sua morte, não lhe deixassem sepultar o cadáver, porque ele pretendia regressar. Assim, muito prazerosamente, seguiu Hermes à presença de Zeus, que havia reunido o Olimpo para o julgamento do ambicioso. Na oportunidade, diante de todos, antes que lhe fosse aplicada a sentença, Sísifo solicitou a Zeus que o deixasse retornar à terra, porque o seu corpo não houvera recebido as homenagens que são devidas aos reis, particularmente aquele de procedência mitológica. Ademais, como se podia verificar, ele não se encontrava com um Eidolon, corpo espiritual, exigindo dessa forma um retorno à terra. O soberano lhe concedeu a volta ao mundo, e quando retornou ao corpo, sem demora, evadiu-se de Corinto, com a mulher, a fim de fugir à fúria de Zeus. Certamente resolveu um novo desafio, no entanto, gerou um problema muito mais grave, que iria defrontar posteriormente. Instado pelos demais deuses a respeito da punição que deveria ser aplicada ao fujão, respondeu-lhe o soberano: mandarei agora um deus do qual ele não fugirá para sempre. Trata-se do tempo. E silenciou. Sísifo fugiu quanto pôde, porém, à medida que o fazia, era tomado pela velhice, pelas enfermidades, até que a morte veio buscá-lo. Ao ser apresentado a Zeus, sem qualquer escusa, ouviu a pena que lhe estava reservada,
por haver tentado burlar as leis, fugir à justiça. Deveria conduzir uma pedra de grandes proporções montanha acima, até colocá-la no cume. Para evitar a diminuição de movimento no trabalho, quando ele advisse o cansaço, seria destacada uma erínia, para fustigá-la com um bidente. E até hoje, narram os mitólogos, Sísifo tenta conseguir o propósito. Isso porque, ao chegar próximo à parte superior da montanha, a pedra escapa-lhe das mãos e volta ao piso, exigindo-lhe repetir a façanha sem êxito indefinidamente. É bem o testemunho de advertência àqueles que estão sempre transferindo deveres e realidades, acreditando na própria astúcia. Supõem-se todos, quanto assim agem, que são muito espertos, enquanto os demais são estúpidos ou ingênuos. Em realidade, a astúcia não expressa inteligência, mas sim instinto de preservação da vida e dos jogos de interesses pessoais. Todo indivíduo enfrenta desafios para crescer. A própria existência terrestre é um permanente convite ao esforço. A melhor solução para enfrentar problemas é tentar resolvê-los nas suas fontes, evitando-se as atitudes que os postergam, trazendo-os de volta mais complicados. O que não é feito hoje, amanhã estará, por certo, mais difícil de ser conseguido. Quando se resolve mal um problema, ele dá surgimento a outro, que lhe é resultado, ou retorna mais desafiador. Por isso, somente as atitudes corretas, baseadas na honradez e na lealdade, conseguem resolver em definitivo as dificuldades e as ocorrências desagradáveis do percurso. O indivíduo imaturo sempre adia soluções, na ilusão de que amanhã as possibilidades serão melhores do que as de hoje, fugindo ao enfrentamento com a consciência e o dever. Suas vitórias são conseguidas através dos mecanismos da deslealdade e da conduta incorreta, que lhes permitem sorrir de forma como ludibriam os demais. Em verdade, porém, enganam-se a si mesmos, porque um compromisso retorna-lhes sempre para a necessária regularização. O amadurecimento psicológico propõe que cada atividade tenha lugar no seu momento próprio e cada desafio seja atendido no instante correto, quando se apresente. A autocompaixão diante dos problemas e a astúcia para fugir deles são mecanismos infantis que em nada os resolvem. Problema solucionado significa patamar vencido e novo desafio de crescimento adiante, porque é assim a constante da vida humana em seu sentido de evolução. Capítulo 3 – Fatores de insegurança. A criatura astuta. Com variações, narram os mitólogos gregos que a cidade de Corinto, quando em determinado período era governada por Sísifo, apresentava-se árida e desprovida de fontes de recursos para a própria manutenção. O rei mitológico, para a preservação da cidade e do seu povo, mantinha um verdadeiro exército de assaltantes que atacavam os viajantes e previdentes, que se viam obrigados a passar pela região demandando outras áreas. Graças à astúcia de que era adotado, estava sempre informado das ocorrências locais e também das acontecidas no Olimpo. Tomou conhecimento, graças a seus espiões, que o deus Ásopo andava desesperado porque sua filha Egina desaparecera sem deixar vestígio, e estava oferecendo fortuna e fertilidade a quem desse informação que levasse a jovem raptada. Sísifo, muito astuciosamente, conseguiu saber do paradeiro da moça e, buscando-lhe o pai, prometeu dizer onde a mesma se encontrava, se lhe cumprisse a promessa de compensar aquele que o auxiliasse a encontrar Egina. Confirmando o que se estabelecera, Ásopo soube que fora Zeus quem a raptara e a mantinha em cativeiro. O pai, angustiado, procurou o Supremo Deus e exigiu-lhe a entrega da filha. Sem poder negar-se à solicitação,
Zeus devolveu-lhe com a condição de saber quem o delatara, o que Ásopo informou sem rebuços. Tomando conhecimento do fato, Zeus enfureceu-se e mandou a morte buscar Sísifo. O astuto, que pensara haver solucionado o problema da sua terra e de seu povo, que passaram a ter águas em abundância, com a sua atitude gerou um novo desafio, que era enfrentar a detestada encerradora de destinos. Acreditando-se, no entanto, invencível na astúcia, quando a morte chegou, elogiou-a, informando que desejava homenageá-la com um colar especial que havia reservado para aquele momento. No entanto, solicitava o prazer de adorná-la ele próprio. Envaidecida, a morte aceitou o gesto do rei, e quando este lhe pôs o adorno, reteve-a, porquanto se tratava de uma coleira habilmente disfarçada em colar. A morte ficou encarcerada, e ele acreditou-se livre das futuras injunções, assim vencendo Zeus. Outros deuses, no entanto, como Saturno, soberano dos mares e dos infernos, e Mercúrio, responsável pela guerra e pela morte, procuraram o Supremo Deus e levaram-lhe ásperas queixas. Com o aprisionamento da morte, os infernos estavam sem população nova, e as guerras foram interrompidas. Exigiam dessa forma que a mesma fosse libertada e Sísifo viesse trazido a julgamento. Dessa vez, Zeus enviou Hermes, que não teve dúvida em apresentar-se ao astucioso e impor-lhe a viagem postergada. Colhido de surpresa, o Deus Rei pediu licença para despedir-se da mulher, e ao fazê-lo, sussurrou-lhe ao ouvido que, após sua morte, não lhe deixassem sepultar o cadáver, porque ele pretendia regressar. Assim, muito prazerosamente, seguiu Hermes à presença de Zeus, que havia reunido o Olimpo para o julgamento do ambicioso. Na oportunidade, diante de todos, antes que lhe fosse aplicada a sentença, Sísifo solicitou a Zeus que o deixasse retornar à terra, porque o seu corpo não houvera recebido as homenagens que são devidas aos reis, particularmente aquele de procedência mitológica. Ademais, como se podia verificar, ele não se encontrava com um Eidolon, corpo espiritual, exigindo dessa forma um retorno à terra. O soberano lhe concedeu a volta ao mundo, e quando retornou ao corpo, sem demora, evadiu-se de Corinto, com a mulher, a fim de fugir à fúria de Zeus. Certamente resolveu um novo desafio, no entanto, gerou um problema muito mais grave, que iria defrontar posteriormente. Instado pelos demais deuses a respeito da punição que deveria ser aplicada ao fujão, respondeu-lhe o soberano: mandarei agora um deus do qual ele não fugirá para sempre. Trata-se do tempo. E silenciou. Sísifo fugiu quanto pôde, porém, à medida que o fazia, era tomado pela velhice, pelas enfermidades, até que a morte veio buscá-lo. Ao ser apresentado a Zeus, sem qualquer escusa, ouviu a pena que lhe estava reservada, por haver tentado burlar as leis, fugir à justiça. Deveria conduzir uma pedra de grandes proporções montanha acima, até colocá-la no cume. Para evitar a diminuição de movimento no trabalho, quando ele advisse o cansaço, seria destacada uma erínia, para fustigá-la com um bidente. E até hoje, narram os mitólogos, Sísifo tenta conseguir o propósito. Isso porque, ao chegar próximo à parte superior da montanha, a pedra escapa-lhe das mãos e volta ao piso, exigindo-lhe repetir a façanha sem êxito indefinidamente. É bem o testemunho de advertência àqueles que estão sempre transferindo deveres e realidades, acreditando na própria astúcia. Supõem-se todos, quanto assim agem, que são muito espertos, enquanto os demais são estúpidos ou ingênuos. Em realidade, a astúcia não expressa inteligência, mas sim instinto de preservação da vida e dos jogos de interesses pessoais. Todo indivíduo enfrenta desafios para crescer. A própria existência terrestre é um permanente convite ao esforço,
A melhor solução para enfrentar problemas é tentar resolvê-los nas suas fontes, evitando-se as atitudes que os postergam, trazendo-os de volta mais complicados. O que não é feito hoje, amanhã estará, por certo, mais difícil de ser conseguido. Quando se resolve mal um problema, ele dá surgimento a outro, que lhe é resultado, ou retorna mais desafiador. Por isso, somente as atitudes corretas, baseadas na honradez e na lealdade, conseguem resolver em definitivo as dificuldades e as ocorrências desagradáveis do percurso. O indivíduo imaturo sempre adia soluções, na ilusão de que amanhã as possibilidades serão melhores do que as de hoje, fugindo ao enfrentamento com a consciência e o dever. Suas vitórias são conseguidas através dos mecanismos da deslealdade e da conduta incorreta, que lhes permitem sorrir de forma como ludibriam os demais. Em verdade, porém, enganam-se a si mesmos, porque um compromisso retorna-lhes sempre para a necessária regularização. O amadurecimento psicológico propõe que cada atividade tenha lugar no seu momento próprio e cada desafio seja atendido no instante correto, quando se apresente. A autocompaixão diante dos problemas e a astúcia para fugir deles são mecanismos infantis que nada os resolvem. Problema solucionado significa patamar vencido e novo desafio de crescimento adiante, porque é assim a constante da vida humana em seu sentido de evolução.